Nós tivemos a oportunidade de conceber e observar um momento em que se dá um vácuo altamente criativo entre as forças, as energias, as dinâmicas, os impulsos que nos trouxeram a um certo ponto e, portanto, funcionaram como propulsores, e o poder da atração, o poder magnético de metas superiores. Nós podemos observar um momento em que ambos os propulsores e os atratores são equivalentes e de certa forma se anulam. E a consciência fica momentaneamente no vácuo em relação ao cosmos, como um astronauta a flutuar no espaço, e em que não é tracionada para baixo pela força do passado, entenda-se genético, histórico, social, cultural, e o divino não a obriga a uma atração inconsciente ou infantil ou supersticiosa ou mágica ou ética na direção de si mesmo. Ou seja, um momento em que a consciência não é nem puxada para baixo nem atraída de uma forma superficial para o divino. Fica a flutuar naquilo que se pode chamar liberdade. Não é libertação, mas liberdade. E como vocês se lembram, eventualmente, nós comparamos o processo a um arco de balística, em que um projétil é disparado pelas forças iniciais do universo, e antes de começar a ser atraído pelo poder infinito do amor, o divino suspende o ser para que no forno da solidão, no forno da autorreflexão, no forno, para usar uma frase que vocês encontram muitas vezes no catolicismo, no forno do encontro do indivíduo consigo mesmo, ele possa fazer a escolha. Ele possa autodeterminar-se plenamente. E nós vimos isso como um momento zénite na consciência. Como se toda a história, desde a história da energia cósmica até à história segunda da evolução biológica, até à história terceira do homem, até à história quarta da tecnologia, da civilização, da cultura, até à história quinta, que é afinal a história das ideias. Tudo isto junto, todas estas camadas de evolução, há um momento em que solta o homem no espaço. Tu tens que sentir um momento de total liberdade. Mesmo que objetivamente eu não consiga vivenciar essa liberdade completa. Porque tens filhos, porque tens um corpo físico, porque estás dentro de uma sociedade, porque estás dentro de uma cultura, porque estás encastrado, porque estamos encastrados num tecido. Mas subjetivamente, no secreto, no silêncio,
na câmara do coração, essa liberdade deve ser sentida. E nós comparamos isso ao meio-dia da consciência universal, o Zénite. Não é libertação. A libertação é uma realidade muito mais avançada, mas é liberdade. E quando nós vemos múltiplas correntes, desde a natureza das coisas, até o trabalho dos homens organizados e lúcidos, até a influência angélica, múltiplas correntes se dirigirem para a educação do indivíduo, uma educação que vai muito para além da alfabetização, o que se pretende é contribuir para que todas as pessoas, toda a população mundial, peço desculpa estar a falar em termos tão grandiloquentes, mas toda a população mundial, o homem, tenha o seu momento, o seu batismo de solidão. Ele foi ensaiado, se me permitem, pelos existencialistas, que disseram, bom, não sabemos se Deus existe, se o diabo existe. É um termo medieval, o diabo, mas não sabemos se Deus existe, não sabemos. E uma vez que não sabemos, vamos existir nós. E vamos nós tornar-nos totalmente responsável por nós. É uma devolução. O existencialismo é um humanismo porque devolve completamente a responsabilidade ao indivíduo. Não há um átomo de responsabilidade fora ou além do indivíduo. Mas foi um ensaio. O verdadeiro existencialismo é afinal quase transcendente para uma certa agonia dos próprios existencialistas. E é transcendente porque de repente tu estás no vácuo e sabes perfeitamente que aquele é o momento em que se forja uma consciência divina, em que pela total absorção da liberdade tu infletes e entregas ao divino a liberdade que ele gerou para ti, em nós. É essa inflexão, essa rotação da dádiva do livre-arbítrio. Não se trata de renunciar ao livre-arbítrio ou de deixar de o exercer, porque há miríades de pequeninas poeiras luminosas à nossa volta que precisam do nosso livre-arbítrio. Mas trata-se de, nesse momento, o indivíduo rodar o livre-arbítrio e dizer: eu devolvo ao cosmos e ao divino a liberdade que sinto. E esse é o momento em que o indivíduo passa da esfera pessoal para a esfera universal. E é, portanto, o momento em que ele pode começar, a partir daí, a canalizar, a veicular e a estabilizar energias de raio que têm a sua origem nos atratores que estão no fim do arco evolutivo. Não sei se repararam o paradoxo. Tem a sua origem no fim. Qual é a diferença entre radiação e energia cósmica e raios divinos? A radiação, que é medida inclusive pelos astrofísicos, até um certo ponto, obviamente, e a energia cósmica, do qual o nosso corpo é composto,
A energia cósmica que está organizada nesta filigrana bastante espacejada, bastante ampla, que é o mundo galáctico, o universo criado, aquilo que nós vemos. A energia cósmica e a força cósmica foram libertos, aparentemente, pelo que nós podemos observar, numa espécie de princípio. A que a nossa cultura, neste momento, de maneira bastante folclórica e infantil, chama Big Bang. É um paradoxo, porque, olha, não era Big, nem houve Bang. Não houve Bang porque não houve som. E não era Big porque os próprios físicos dizem que veio de uma infinita, de algo que não é, que é uma singularidade absoluta. Então, o próprio termo Big Bang é um paradoxo. Poderia ser o The Ultra Small Absolute Silence. É só uma maneira de pôr as coisas. O que nós vemos é que a força e a energia cósmica são o espreiar, são o spread da energia, da evolução sobre uma rede de irreversibilidade, que é a sequência dos fenómenos e daí a sensação de tempo e de sequência que nós temos. Vem do passado. Mas as energias de raio vêm dos atratores finais. Vêm do ômega. Todas as energias de raio vêm de uma realidade que para nós, psicologicamente e espiritualmente, está no fim. A energia e a força cósmica evoluem e as energias de raio revelam-se. Descem do fim para o princípio. Admirável é o indivíduo livre. A liberdade é admirável. Parece que o objetivo do cosmos não é a liberdade. É algo muito mais profundo que a liberdade. É a divinização de todos os seres, especialmente o homem, o ser humano. Mas existe este ponto mágico, este ponto que nós precisaríamos de refletir imenso. Quase como se nós pudéssemos perguntar o que é que realmente se passou entre o dedo de Deus e o dedo de Adão na pintura de Miguel Ângelo no teto da Capela Sistina. Aquele espaço é feito de quê? Quem é que vai colmatar aquele espaço? Tu sentes que há uma fagulha entre os dois dedos indicadores. Há ali uma descarga. Mas o que é aquele ponto ali? Aquele ponto é quando o homem totalmente livre se vira para a sua origem, que é a sua razão de ser, o seu fim. E nós percebemos que o divino pode prensar a humanidade e obter vinho mais cedo, obter vinho antes da liberdade. O divino pode apertar a humanidade. As forças cósmicas, as realidades que estão à nossa volta podem nos apertar, podem nos asfixiar, podem nos reduzir ao ponto das pessoas voltarem lá ao grito, à Guernica, mas em vez de ter uma Guernica para os lados, como a do Picasso, uma Guernica para cima. Pai, tira-nos deste vale de lágrimas, etc. Acontece que, pelo que se percebe, o divino está um pouco cansado de seres infantilizados, menores, prisioneiros e relativos pedirem a libertação.
porque isso é como um vinho, não é? Cada vez que a humanidade se entrega a Deus, isso é o vinho do universo. O universo é um imenso lagar onde a consciência está a ser transformada em vinho. E, pelo menos, Jesus usou muito a metáfora das vinhas e das uvas e do vinho. E se o vinho é colhido demasiado cedo ou com base em processos de medo, do ponto de vista da hierarquia cósmica, não tem sabor. É só um pouco mais sofisticado que um grupo de coelhos a fugir de um caçador. Claro, há o sofrimento humano e a alegria e a esperança humanas pelo caminho. Coisa que os coelhos não têm num grau em que nós temos. Mas essa colheita não faz o que o cosmos quer, não faz o que o divino quer, pelo que se percebe. Agora, um grupo de seres livres entregar-se ao divino em liberdade, isto é, não por medo, não por asfixia, não por impactos socioculturais, não por limitações geográficas, nem por questões meteorológicas ou sanitárias ou militares, em liberdade. Isso é muito mais raro. Esse aqui é o vinho. Esse é o vinho. Para que tu passes, para que o indivíduo ultrapasse o impasse imposto pela liberdade, quer dizer, subjetivamente, ao momento em que eu posso compreender que eu, lá no forno da minha consciência, no Atanor, no centro do meu ser, eu não estou a ser manipulado. Eu posso estar a ser manipulado na periferia. Aliás, é toda a piada de viver numa cultura, é ser manipulado na periferia. Mas lá no centro, tu não estás a ser manipulado. Eu não preciso de esperar que o mundo atinja uma fraternidade universal e que toda a gente fale a mesma língua e que haja uma moeda transcendente e que as questões de saúde e tudo isto tenha sido resolvido. Não preciso de esperar, basta ficar quieto e lá no centro do meu ser há uma zona em que é como se a nova Terra fosse constantemente. E aí eu sou relativamente livre, lá no fundo. E aí eu posso fazer essa rotação. Eu posso entregar-me ao divino. E é quando nós passamos da liberdade para a entrega que pomos em movimento as verdadeiras energias de raio. O ser espelho, que é o ser que reflete as energias divinas e espirituais tal como são, começa onde termina o mago branco. O mago branco vai até um certo ponto vibratório. O que caracteriza o mago branco é uma certa ausência de entrega, um projeto próprio. E o ser espelho é um ser que lá no secreto viveu uma mutação, uma rotação e tornou-se um espelho dos seus veículos superiores. Tornou-se um refletor de quem ele é nos níveis internos. Tornou-se uma câmara de revelação, no espaço e no tempo, daquilo que ele é nos níveis internos. Chama-se espelho porque ele doou-se como um refletor, como um radar, como um espelho. E claro, à superfície isto não tem nada de passivo. Tu podes continuar hiperativo se for o caso. Mas lá no fundo ele passou do esplendor da liberdade
para a glória da libertação. Ele passou lá dentro, nesse forno alquímico, ele passou do esplendor da liberdade, que é uma coisa, é uma realidade, é uma espécie de ponto ômega da história, da Freeman, os livres pensadores, os homens livres. Por isso é que existem coisas como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e uma série de outros fatores. O indivíduo passou desse esplendor, que é o esplendor da liberdade, mas é lá no fundo. É lá no centro, quer dizer, tu podes ter duas velhinhas no Peru. Ambas estão debaixo da mesma influência histórica. Ambas estão debaixo da mesma influência cultural. Quer dizer, ambas estão a mastigar cocaína. E não é cocaína, coca. Ambas estão debaixo da mesma influência histórica. Ambas estão debaixo da mesma influência cultural. Ambas estão debaixo dos mesmos problemas biológicos e genéticos da mulher anciã da América Latina. Ambas têm. Mas uma está a fazer essa rotação secreta. Mesmo sabendo que cá fora, na sua totalidade, não é livre. Mas deu a si mesma a oportunidade de se sentir subjetivamente lá dentro livre. E a outra não. A outra identificou-se de tal forma com aquilo que aprende e depositou tanta consciência naquilo que aprende que a limita, que a energia do dia é usada para confirmar aquilo que aprende e ela não consegue fazer escapar a energia para dentro desse centro secreto onde é feita a passagem da liberdade para a libertação. Quer dizer, uma está hipnotizada e fixada nos seus núcleos conflitivos. Todos os seres humanos, por definição, têm núcleos em conflito uns com os outros. Até à terceira iniciação, nós temos conflitos. O ser humano evolui dentro da lei de uma harmonia à qual só chegamos através do conflito. É a lei que rege a psique humana. Nós temos conflitos, temos núcleos em conflito. E o indivíduo sábio, digamos, os Pablos Nerudas e as Benazir Bhuttos, vão para além do conflito. Sentem-no, vivem-no, mas vão para além dele. Emprestam mais energia às regiões do seu ser que estão acima e além do conflito, ou para dentro, se quiserem, do que às regiões que estão em conflito. Os anéis de que nós, já vamos ver isso, mas os anéis de que nós somos compostos têm leis. Existem leis para o anel físico. Existem leis para o anel etérico. Existem leis para o anel astral e emocional. Existem leis para as três mentes que nós temos: a mente concreta, a mente reflexiva e a mente abstrata virada para o silêncio e para a verdade, a mente superior. Estes anéis têm leis. E há conflitos. Porque a lei humana é assim. Nós existimos, nós somos uma espécie de evolução cuja harmonia se chega através do conflito. Não antes do conflito, nem contra o conflito, nem ignorando o conflito. Mas olha a expressão, através do conflito. Não é a harmonia no conflito. É através do conflito. Então tu tens estas duas senhoras no Peru e ambas têm os mesmos conflitos, ambas têm os mesmos veículos físicos parecidos, têm a mesma influência sociocultural, têm a mesma realidade exterior, mas uma desatracou a sua vida interior da identificação constante com os núcleos de conflito. E a outra está presa ou identificada
com esses conflitos. Mas o que nós sabemos é que alguns terão de esperar pela maturação da história para que exista liberdade física, emocional, mental, económica, na família, na sociedade. Terão que esperar por uma espécie de maturação da história. Outros não precisam, ficam quietos e pedem para sentir dentro deles esse ponto astronáutico, esse ponto orbital, esse ponto em que eles sentem que o que os prende já não é forte o suficiente, está fora, e ainda não estão a ser totalmente atraídos para os níveis superiores finais. Eles estão no ponto de equilíbrio entre o alfa e o ômega, que, como nós vimos, é o ponto que forma a consciência divina no homem. O divino não parece querer chegar muito antes da liberdade. Porque quando o divino chega antes da liberdade, uma liberdade sazonada, madura, profunda, uma liberdade efetiva, uma liberdade baseada na consequência dos nossos dias e na nossa experiência, no nosso amadurecimento. Quando se chega a esse ponto, se o divino chega antes desse ponto, e quando eu digo divino estou a falar de energias de raio efetivamente transformadoras. Não é vago. Energias de raio realmente transformadoras. Quando o divino chega antes da liberdade, como se disse, o vinho não tem o mesmo sabor, os resultados são pobres. A fé é um grande valor espiritual, mas a liberdade é maior. Então tu tens bolsas de comportamento religioso na história e na humanidade hoje que têm uma fé fortíssima, mas não têm liberdade, nem objetiva, nem subjetiva. Não sei se me faço entender. No outro dia eu estive a ver uma imagem tirada no Iémen, duas meninas de 6 anos e os seus respectivos maridos, com 40, cada um deles. E tu, se pensas seriamente, como é que é o processo de individuação neste caso? É porque elas não me pareceram muito felizes. Mas o mais estranho é que os maridos também estavam com aquela cara de pau de quem está a viver uma coisa que foi inteiramente criada pela cultura à volta deles. Ou seja, tu sabes que o amor romântico ainda não nasceu naquela cultura. Ou se nasceu, vai ser um problema. Então, tu ficas consciente de como camadas e camadas de intelectuais, pensadores, lutadores e lutadoras, criadores e criativas têm estado a serzir e a trabalhar, a tricotar a liberdade, antes de mais nada. Uma coisa da esquerda, uma coisa dos intelectuais, uma coisa dos políticos, uma coisa dos lutadores pelas ideias, etc. E isto é importante, porque os próximos tempos vão ser caracterizados por uma máscara da liberdade ou por uma total ausência dela. Até mesmo em ambientes de aprofundamento espiritual sérios, tu podes ver o retrocesso para zonas em que a mobilidade profunda do indivíduo foi tolhida. Em que a agilidade e a autonomia, a autodeterminação a sério, não a brincar, a sério, do indivíduo foi tolhida. Ora, como vocês imaginam, os mestres não tiram só pessoas do estado infantil. Eles precisam de criar adultos. Adultos. A grande felicidade de Melquisedeque
Não sei qual é, não posso dizer, sei lá. Vou inventar, só faltava agora falar em nome de Melquisedeque. A grande felicidade de Melquisedeque é ver os seus cavaleiros afastarem-se com as mensagens para os povos. É um quadro do Nicholas Roerich. Moria, com o seu cavalo negro, à meia da noite, o beduíno vestido de negro com a mensagem de Cristo para a humanidade. O sofisticadíssimo e super aristocrático Saint-Germain, aparecendo e desaparecendo em pontos da Europa e dentro dos conselhos de ministros de vários pontos do mundo, só para criar confusão e deixar a mensagem do Cristo. Kutumi, hiper misterioso, o homem dourado. Hilarion, o grande curador, atravessando as mentes dos médicos em todo o mundo como se fosse um fantasma verde elétrico, transformando a consciência clínica e médica. Mestre Nada, retirando os espinhos do rancor do coração da humanidade inteira. Então estes cavaleiros e cavaleiras partem lá do deserto de Gobi. Mentira, já não é nada no deserto de Gobi. Mas partem e vão fazer as suas missões. São adultos. A quantidade de não específicos a quantidade de específicos que não lhes é passada é imensa. Eles têm que criar os específicos. Eles têm que inventar 70% da sua tarefa. 80% da tarefa. É isto que se chama liberdade. E adulto. Maturidade. Os mestres e os grandes mestres encarregam-se dos raios essenciais, da qualidade da eletricidade inspiradora por trás das palavras. Do peso dos signos e dos significados que estão entre as linhas e no subtexto. E encarregam-se do fator iniciático, que é esotérico, que atua em todos esses mestres, digamos, ascensos. Então, o problema dos grandes seres é criar grandes seres. Esse é que é o desafio deles. Porque o moinho da história produz naturalmente multidões de devotos, da mesma maneira que as romãs são vermelhas por dentro. E da mesma maneira que há pássaros, e da mesma maneira que há maré alta e maré baixa, multidões de devotos é um fenómeno natural. É uma espécie de transpiração da psique arcaica universal através da humanidade. Não estou a dizer que a devoção sublime e verdadeira é uma coisa do passado ou arcaica. Mas a multidão de devotos em que o adulto criativo não existe, não é o plano da hierarquia. O mundo vai mudar pela ação de energias de raio, pela ação de energias divinas. Divina é uma palavra muito forte, não é? Nós não temos muitas palavras depois para além. Por isso é que tem que se usar essa palavra com cuidado, porque ficam poucas para usar depois. É como se rebentasse a escala. Mas não existem. O mundo desloca-se por força e energia, não se desloca não se desloca por ideias. As ideias ou têm lá a coisa ou não têm. A mesma ideia dita por indivíduos diferentes tem valores ocultos completamente diferentes, como vocês sabem. Não? A mesma ideia. Até um poema de Fernando Pessoa lido por indivíduos diferentes tem um valor diferente. Até a grande invocação, lida por mentes diferentes e por laringes diferentes e por chakras de laringe produz coisas diferentes. Quando o indivíduo está trabalhando a liberdade objetiva, quer dizer, tentando melhorar as suas condições de vida e tentando melhorar as suas condições mentais, emocionais e afetivas, o que é inteiramente legítimo, ele recebe apenas assim umas gotas de energia de raio, que é para não cair para o lado. Recebe umas gotas, assim, umas gotas em todos os dias, uma gota de sexto raio, uma gota de primeiro raio, uma gota de segundo raio, uma gota de terceiro raio, para ele se manter assim um pouco mais para o inspirado do que para o deprimido.
Mas a partir do momento em que o ser percebe que a verdadeira liberdade, e isto é algo reconhecidamente polémico, que a verdadeira liberdade é interior, e é polémico porquê? Porque aquelas meninas de 6 anos de idade, com os seus maridos, onde é que está a liberdade? E vamos falar de liberdade interior ou exterior. Claro que naquele caso a liberdade começa claramente pelo exterior, por uma série de fatores que têm que ser mudados, ou deveriam ser mudados já, ou gradualmente. Mas e claro que pode-se dizer, André, isso é só um ocidental tosco olhar para uma cultura que não compreende. Porque está tudo certo, é o Iémen, não compreendes aquela cultura, mas aquilo tem raízes, tem razão de ser, tem motivo. Mas aqui é mais a cara delas que me preocupa, não é tanto o lado antropológico. E a deles também era um bocado preocupante, posso lá saber porquê. E quando as pessoas estão ocupadas a trabalhar a sua liberdade objetiva, elas estão a viver no mundo individual, no mundo pessoal. E a partir de um certo momento, lá dentro, tu começas a rodar, começas a sentir uma mobilidade estranha. Então, mas eu não sou livre. E porquê é que isto está aqui tão livre, cá dentro? Então, mas eu agora tenho estes pratos todos para lavar e tenho esta coisa, tenho esta... Sinto-me livre. E eu tenho que ir para levar as crianças à escola e garantir que aquilo acontece dentro daquela data e tenho que resolver estes problemas todos. Ainda tenho... Mas cá dentro, espera aí, quem é que me prende? O que é que me prende? Subjetivamente. Então, a chave do nosso tempo é psicológica. No passado, a chave da teosofia, a chave do conhecimento de Deus, era simbólica, mística, ritual, devocional, ocultista também. Mas a chave do nosso tempo é psicológica. O que eu quero dizer com isto é que não passamos do passado para o futuro sem rodar uma chave psicológica. E a chave do futuro, os irmãos colocaram-me isso na cabeça no outro dia quando estava a conduzir, a chave do futuro é radiação. Nós hoje estamos a aprender a passar de um mundo de símbolo, porque psicologia avançada é tu veres Deus dentro de ti. A psicologia primitiva é veres Deus algures fora de ti. Fundamentalmente simbolizado. Fundamentalmente simbolizado. Nós estamos a passar desse mundo de símbolo e de referência para o mundo da revelação de Deus através da psique, através do ser humano, com o ser humano, dentro. E mais à frente, os teus bisnetos e os teus tetranetos, podes ir já deixando uma cartinha, a chave deles será radiância, radiação. O trabalho, ele já não há mais processo psicológico. O trabalho vai ser conseguir fundir o mundo criado com o mundo incriado através de plasmagem de radiações cósmicas na Terra. Nós temos um pequenino detalhe disso, que é a chuva de irídio, que acontece na Terra inteira ciclicamente. O irídio não nasce na Terra. É um mineral que vem do espaço. Se vocês fizerem uma secção do Grand Canyon, não sei se do Grand Canyon, mas acho que sim, de X em X mil anos tem uma camada de irídio. Depois passam 1000 anos e tem outra camada de irídio. Depois passam 1000 anos e vocês sabem que o corte o corte vertical da Terra é como ler um livro, é como uma árvore. Então tu tens aquelas linhas de irídio. Isso é radiação cósmica, física. O irídio é altamente ativo nos planos internos. Aliás, o próprio nome irídio já dá para desconfiar.